Isaías. O nome desse profeta ressoa através dos séculos como uma das vozes mais poderosas da história bíblica. Sua mensagem atravessa o tempo, alcançando gerações com palavras que são, ao mesmo tempo, duras como uma trombeta de advertência e suaves como um convite ao consolo. Neste vídeo, você será conduzido a uma das jornadas mais profundas e impactantes das Escrituras, o chamado, a missão e a visão de Isaías, o homem que viu o trono de Deus e ousou dizer: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A história que iremos explorar não se restringe a um relato do passado. Ela fala diretamente às angústias e esperanças de nossos dias. Isaías viveu num período marcado por instabilidade política, decadência espiritual e ameaças externas que pairavam sobre o reino de Judá. Superpotências como a Síria e a Babilônia despontavam no cenário mundial, com seus exércitos impiedosos e estratégias expansionistas, enquanto a pequena Judá, corroída por alianças frágeis e idolatria, caminhava a passos largos para o colapso. Neste contexto, Deus levanta Isaías como seu porta-voz. Não um homem distante ou alheio às dores de seu povo, mas alguém que, inserido na elite de Jerusalém, testemunhava de perto as escolhas políticas, religiosas e sociais que moldavam o destino da nação. Sua linhagem nobre permitia acesso à corte, mas também lhe impunha a responsabilidade de confrontar reis e líderes com a dura verdade. A segurança não estava nos exércitos humanos, nem em pactos políticos, mas exclusivamente na fidelidade ao Deus de Israel. Isaías não foi um profeta de mensagens fáceis. Ele denunciou com veemência a hipocrisia de um povo que mantinha rituais religiosos impecáveis, mas cujos corações estavam distantes de Deus. Clamou contra a injustiça social, a opressão aos vulneráveis e a confiança cega nas forças humanas. Contudo, sua voz não foi apenas de condenação. Entre os ecos do juízo, Isaías proclamou algumas das mais sublimes promessas de esperança, redenção e restauração que encontramos nas Escrituras. Sua visão vai muito além de sua época. Isaías fala de um futuro glorioso, de um Messias que seria chamado Emanuel, Deus conosco, e que traria paz e salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. Ele revela a figura do servo sofredor, que carregaria as dores e os pecados da humanidade, oferecendo cura e reconciliação. Isaías aponta para novos céus e nova terra, onde a justiça e a paz prevalecerão eternamente. Ao longo desta narrativa, você conhecerá a complexidade da missão de Isaías, os desafios que enfrentou e as escolhas que moldaram sua trajetória. Mais do que fatos históricos, esta é uma história de encontros e de escolhas espirituais profundas. Um homem chamado para ver a santidade de Deus, confrontado com sua própria impureza, purificado pela graça divina e enviado para proclamar uma mensagem transformadora. Diante disso, a pergunta que se impõe e que o convido a refletir desde já é: se você estivesse diante do trono de Deus como Isaías esteve, como responderia ao chamado divino? Prepare-se para mergulhar nesta poderosa jornada espiritual, onde a glória de Deus se revela, o pecado humano é desmascarado e a esperança da redenção resplandece em meio às trevas. Vamos juntos adentrar o livro de Isaías e descobrir os segredos e as promessas que ele tem a revelar. O início da trajetória de Isaías como profeta não se deu num momento qualquer, mas numa cena que ultrapassa a imaginação humana, o encontro direto com a glória e a santidade do Senhor. Era o ano da morte do rei Uzias, um monarca que, após um longo reinado de prosperidade e estabilidade, havia sido tragicamente abatido por sua arrogância, sendo acometido de lepra por ousar queimar incenso no templo, uma função exclusiva dos sacerdotes, segundo Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21. Com a morte do rei, Judá mergulhava em um período de incertezas políticas, medo e desorientação espiritual. Foi nesse contexto de instabilidade nacional que Isaías teve sua visão transformadora. No templo, lugar sagrado da presença de Deus, ele não presenciou apenas mais um rito religioso, mas foi transportado para uma dimensão onde o véu entre o céu e a terra parecia ter sido rasgado. Ele mesmo narra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Imagine o impacto dessa cena, a figura majestosa de Deus, ocupando não apenas o espaço físico do templo, mas preenchendo com a sua glória indescritível. Ao redor do trono, seres angelicais, os serafins cujas asas cobriam seus rostos e pés, simbolizando reverência e humildade, proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Na cultura hebraica, a repetição tríplice de um adjetivo não era um simples recurso literário, mas uma forma de expressar a intensidade máxima de uma qualidade. Assim, ao declarar santo 3 vezes, os serafins proclamavam a santidade absoluta, perfeita e inatingível de Deus. Esse é o único atributo de Deus repetido dessa forma nas Escrituras, destacando sua supremacia sobre todas as demais características divinas. Diante dessa visão avassaladora, até mesmo os alicerces do templo estremeceram e o ambiente foi tomado por fumaça, símbolo da presença divina e de seu mistério impenetrável. Para Isaías, não havia como permanecer indiferente. Seu primeiro impulso não foi de admiração, mas de profundo desespero. Ai de mim! Estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Aqui, Isaías revela um dos aspectos mais profundos de sua humanidade, a consciência da própria indignidade diante da perfeição divina. Sua reação não foi a de um homem que se considerava pronto ou digno de ser usado por Deus, mas de quem, ao contemplar a santidade, viu com clareza sua própria pecaminosidade. Esse é um dos traços que torna Isaías tão próximo de nós, um homem marcado por fraquezas e limitações, mas alcançado pela graça irresistível do Senhor. A resposta divina a esse clamor não foi rejeição, mas purificação. Um dos serafins aproximou-se, trazendo em sua mão uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz. Tocou os lábios de Isaías e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. Isaías, capítulo 6, versículo 7. Este gesto é carregado de simbolismo. A brasa viva, retirada do altar, representa o fogo purificador de Deus, que não destrói Isaías, mas o limpa, preparando-o para a missão que viria a seguir. Assim, aquilo que mais o atormentava, sua impureza e indignidade, foi exatamente o que Deus tratou primeiro, mostrando que o chamado ao ministério nunca depende da perfeição humana, mas da graça divina que capacita e transforma. Somente depois desse processo de purificação é que Isaías ouve a pergunta que ecoa desde então como um convite divino a todos os que são alcançados pela sua presença: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, capítulo 6, versículo 8. Agora, transformado, Isaías não hesita e responde com uma entrega total: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa sequência visão, confissão, purificação e envio revela um padrão que se repete ao longo de toda a história da atuação divina na vida humana. Deus não chama os que se julgam aptos, mas capacita aqueles que, conscientes de suas limitações, se colocam à disposição. O chamado de Isaías é, portanto, uma poderosa demonstração da graça que transforma, não apenas perdoando o passado, mas conferindo nova identidade e propósito. Além disso, a visão de Isaías não é apenas um encontro pessoal, mas a inauguração de uma missão profética que traria mensagens de juízo, esperança, redenção e restauração para Judá e para todas as nações. A partir daquele momento, Isaías seria a voz de Deus num tempo de profundas crises políticas, espirituais e sociais. Historicamente, Judá enfrentava a ameaça iminente da Assíria, um império militar expansionista e brutal, que havia já destruído o reino do norte, Israel, e agora se aproximava perigosamente de Jerusalém. Internamente, a nação estava corrompida por práticas religiosas sincréticas, idolatria, opressão aos pobres e alianças políticas que desprezavam a confiança em Deus. Isaías seria chamado a denunciar tudo isso, muitas vezes enfrentando resistência e rejeição. Espiritualmente, o povo havia se acomodado a uma religiosidade vazia, onde rituais eram cumpridos, mas o coração permanecia distante do Senhor. Por isso, a visão inicial do profeta é tão significativa. O Deus que Isaías viu é santo, exaltado, justo, ao mesmo tempo, gracioso e disposto a purificar. Neste ponto da narrativa, somos convidados a refletir: e nós, como temos reagido diante da santidade de Deus? Será que, como Isaías, reconhecemos nossa necessidade de purificação e nos dispomos a responder ao chamado divino, ou permanecemos presos à ilusão de uma religiosidade superficial e confortável? A história de Isaías começa com um encontro que transforma não apenas sua vida, mas a vida de todos os que, ao longo dos séculos, têm sido impactados pela sua mensagem.
Esse encontro é um convite que se estende a cada um de nós: ver a glória de Deus, reconhecer nossa necessidade de graça e nos colocarmos à disposição para ser instrumentos do seu propósito. Após ser purificado e vocacionado pela visão extraordinária da glória de Deus no templo, Isaías não retornou ao anonimato, tampouco se limitou à contemplação da experiência que marcaria para sempre sua vida. Seu chamado era claro: ser a boca de Deus em meio ao caos de sua nação. E não poderia haver missão mais árdua, ao mesmo tempo, mais necessária. Judá, o pequeno reino do sul, encontrava-se em uma encruzilhada histórica e espiritual. Durante décadas, sob o governo do rei Uzias, o país havia experimentado um período de relativa estabilidade política, desenvolvimento econômico e fortalecimento militar. O exército foi modernizado, as cidades foram fortificadas, e os campos prosperaram com as bênçãos da terra. Porém, com a morte de Uzias e a ascensão de novos reis, a estabilidade deu lugar à incerteza e à decadência. Politicamente, Judá estava cercada por potências que disputavam a supremacia na região. A Assíria, com seu poderio militar inigualável, havia expandido seus domínios e se tornado uma ameaça constante. Ao norte, Israel, o reino irmão, formava alianças com Síria e outras nações para resistir à Assíria, e logo Judá se viu pressionada a tomar decisões críticas: aliar-se aos vizinhos em um pacto militar ou confiar unicamente na proteção divina. Foi precisamente nesse ambiente que Isaías iniciou sua missão profética. Ele viveu e exerceu seu ministério ao longo dos reinados de 4 monarcas: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Cada um deles lidou de maneira distinta com as pressões políticas e espirituais do tempo, e Isaías foi, sucessivamente, a voz que os exortou, advertiu, por vezes, consolou. Sob Jotão, filho de Uzias, Judá manteve uma certa estabilidade, mas a decadência espiritual se intensificava. Os sacrifícios no templo continuavam, mas a essência do culto estava corrompida pela hipocrisia. O povo havia se acomodado a uma religião de aparências, enquanto a justiça social era negligenciada e a idolatria florescia em cada colina e bosque. Isaías observava tudo isso com tristeza e indignação. Seu ministério, então, foi marcado não apenas pela proclamação de mensagens de juízo, mas também pelo lamento diante do estado espiritual de sua nação. A crise se aprofundou no reinado de Acais, talvez um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Enfrentando a pressão de uma coalizão formada por Israel e Síria, que buscava forçá-lo a unir-se contra a Síria, Acais tomou a decisão que Isaías mais temia. Ao invés de confiar nas promessas do Senhor, buscou proteção na própria Síria, oferecendo-lhe tributo e submissão. Essa escolha não foi apenas um movimento político, mas uma traição espiritual. Acais, além de sujeitar Judá ao poder estrangeiro, promoveu a idolatria, introduzindo práticas pagãs no próprio templo de Jerusalém e até mesmo sacrificando um de seus filhos, conforme relata o segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 3. Isaías não se calou diante dessa apostasia. Pelo contrário, foi nesse contexto que proferiu uma de suas mensagens mais emblemáticas: se vocês não crerem, com certeza não subsistirão. Isaías, capítulo 7, versículo 9. Sua voz soava como um apelo desesperado para que o rei e o povo retornassem à confiança plena no Deus de Israel. Contudo, Acais permaneceu obstinado, e a aliança com a Assíria trouxe não segurança, mas humilhação, além de abrir caminho para maiores influências pagãs sobre Judá. Apesar da dureza dos tempos, Isaías também foi portador de promessas extraordinárias. Foi precisamente nesse período que anunciou a profecia do Emanuel: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Esta palavra não era apenas um sinal para Acais, mas uma declaração profética de longo alcance, antecipando a vinda do Messias, Deus conosco, que traria salvação não apenas para Judá, mas para toda a humanidade. A missão de Isaías, no entanto, não se restringia à esfera política ou à condenação da idolatria. Ele via mais profundamente, discernindo que a crise política era apenas a manifestação visível de uma crise espiritual ainda mais grave. O povo de Judá havia se tornado religiosamente ativo, mas espiritualmente morto. Isaías descreve esse estado com precisão em sua denúncia: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu senhor, mas Israel não tem entendimento, o meu povo não compreende. Isaías, capítulo 1, versículo 3.
O profeta confrontava uma sociedade onde o culto religioso se tornará uma formalidade vazia, desconectada da vida prática e da justiça. Rituais eram mantidos com rigor, mas o coração estava afastado de Deus. O próprio templo, símbolo da presença divina entre o povo, havia se transformado num espaço de ofertas vazias e de encobrimento das injustiças praticadas nas ruas de Jerusalém. Isaías via com clareza essa incoerência, denunciando não apenas a idolatria, mas também a corrupção dos líderes, a opressão dos pobres e a indiferença em relação aos órfãos e viúvas. Em sua mensagem, o apelo à retidão e à justiça social estava inseparavelmente ligado ao chamado ao arrependimento e à verdadeira adoração. A história dá uma guinada significativa com a ascensão de Ezequias, filho de Acais, ao trono. Diferente de seu pai, Ezequias buscou promover uma reforma espiritual, restaurando o culto no templo, eliminando ídolos e conclamando o povo a retornar ao Senhor. Isaías foi uma voz ativa nesse processo, apoiando e aconselhando o rei. Sob Ezequias, Judá experimentou um breve período de avivamento espiritual e de relativa segurança política, apesar das ameaças constantes da Assíria. No auge dessa tensão, Jerusalém foi sitiada pelo exército assírio sob o comando de Senaqueribe. Em meio ao cerco, Isaías entregou uma das mensagens mais emblemáticas de confiança na soberania divina: assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela. Isaías, capítulo 37, versículo 33. E assim aconteceu. De maneira sobrenatural, o exército assírio foi derrotado, e Jerusalém foi poupada. Este episódio consolidou Isaías como um profeta não apenas de juízo, mas também de esperança e de livramento. Sua missão não era simplesmente anunciar desastres, mas proclamar a fidelidade de Deus mesmo em meio aos momentos mais críticos. Ele demonstrava que o Senhor não abandona seu povo, mas convida-o a confiar, obedecer e viver em santidade. Ao longo de seu ministério, Isaías se deparou com resistências, indiferença, muitas vezes, rejeição. Sua mensagem era incômoda porque confrontava as bases nas quais a sociedade havia se acomodado: o poder político, as alianças militares e uma religiosidade confortável. Contudo, ele permaneceu fiel, sustentado pela visão do Deus Santo que havia contemplado no templo. A missão de Isaías em meio à crise de Judá revela o coração do ministério profético: ser voz de Deus quando todos preferem o silêncio, ser farol quando tudo ao redor parece escuridão. Isaías não escolheu as circunstâncias em que viveu, mas escolheu ser obediente ao chamado que recebeu. Sua vida é testemunho da tensão e da beleza que marcam aqueles que, mesmo frágeis, aceitam ser instrumentos nas mãos do Senhor. A missão de Isaías não poderia ser compreendida plenamente sem que se considerasse o estado espiritual e social do povo ao qual ele foi enviado. Judá, a nação outrora marcada pela aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, encontrava-se mergulhada em uma crise espiritual profunda e devastadora. Embora o templo permanecesse de pé e os rituais religiosos continuassem a ser praticados com rigor, o coração do povo estava corrompido, entregue à hipocrisia, à idolatria e à injustiça. A denúncia profética de Isaías começa de maneira solene e impactante: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Essas palavras revelam um aspecto essencial da relação de Deus com seu povo. Ele não é apenas o Criador, mas também o Pai amoroso que cuida, orienta e disciplina. Contudo, os filhos a quem ele dedicou cuidado e proteção se voltaram contra ele, quebrando a aliança e desprezando sua autoridade. Isaías descreve Judá como um povo que havia perdido completamente o entendimento espiritual. Ele afirma com tristeza: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu senhor, mas Israel não tem entendimento, o meu povo não compreende. Isaías, capítulo 1, versículo 3. O contraste é gritante. Até mesmo os animais reconhecem e se submetem àqueles que os alimentam e protegem, mas Judá se afastou voluntariamente do Deus que a sustentou desde os tempos do Egito. A rebeldia não era apenas uma questão de crença pessoal, mas um fenômeno que afetava toda a estrutura social e religiosa da nação. A idolatria havia se espalhado como uma praga. Altares dedicados a deuses estrangeiros enfeitavam colinas e bosques. Sacrifícios eram oferecidos não ao Deus de Israel, mas a entidades pagãs, muitas vezes com práticas abomináveis,
como a prostituição cultual e até mesmo o sacrifício de crianças. Paralelamente, a justiça social, que deveria ser um reflexo da aliança com Deus, havia sido completamente corrompida. Isaías denuncia: os vossos príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos amam o suborno e correm atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e a causa da viúva não chega até eles. Isaías, capítulo 1, versículo 23. A liderança política e religiosa, que deveria promover a retidão e cuidar dos mais vulneráveis, estava consumida pela ganância, pela corrupção e pela exploração. No templo, enquanto os sacerdotes realizavam suas funções com aparente zelo, o culto havia se transformado numa farsa espiritual. As festas religiosas enchiam o calendário, os sacrifícios eram apresentados em abundância, mas tudo isso soava aos ouvidos de Deus como uma afronta. Isaías transmite com veemência a rejeição divina: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é para mim abominável, as vossas reuniões solenes não suporto. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Essa rejeição não era uma expressão de capricho divino, mas o reconhecimento de que ritos vazios, divorciados de uma vida de justiça e misericórdia, são ofensivos à santidade de Deus. A espiritualidade que ele deseja não é a das aparências, mas aquela que se manifesta em ações concretas de amor, compaixão e fidelidade. Diante desse quadro devastador, Isaías se levanta como uma trombeta, despertando o povo da letargia espiritual. Sua denúncia é cortante, mas não desprovida de esperança. Ao mesmo tempo em que escancara a corrupção, Isaías oferece um convite à restauração: lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Este apelo é mais do que uma convocação à mudança ética. É um chamado a um arrependimento profundo, que transforme tanto o coração quanto a sociedade. Isaías apresenta um retrato claro do que significa voltar-se para Deus. Não apenas abandonar ídolos, mas reformar as estruturas sociais, garantir justiça aos vulneráveis e viver uma vida coerente com os valores da aliança. O paradoxo do juízo e da misericórdia encontra aqui uma de suas expressões mais sublimes: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18. O Deus que denuncia com severidade a corrupção do seu povo é o mesmo que oferece graça e perdão incondicional aos que se arrependem. Mas Isaías também deixa claro que a resposta do povo determinará seu destino: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. O convite ao arrependimento é real, mas a recusa tem consequências igualmente reais e severas. A denúncia profética se intensifica quando Isaías revela que a confiança política de Judá, expressa em alianças com nações pagãs, é uma das maiores evidências de sua apostasia. Ao invés de buscar segurança na fidelidade a Deus, Judá se curvava diante de potências estrangeiras, especialmente do Egito, colocando sua confiança em cavalos, carros de guerra e tratados políticos. Isaías condena essa prática com clareza: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que se apoiam na força de cavalos, e confiam nos muitos carros e na força dos cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Isaías, capítulo 31, versículo 1. A questão não era apenas política, mas teológica. Confiar no Egito era um sinal de rejeição à suficiência de Deus como protetor e libertador. Além da idolatria e das alianças políticas, Isaías também denuncia a fabricação e a adoração de ídolos como o ápice da tolice humana. A terra deles está cheia de ídolos. Eles se prostram diante da obra de suas próprias mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricaram. Isaías, capítulo 2, versículo 8. Ao fabricar deuses à sua imagem, Judá inverteu a ordem da criação, substituindo o Criador pelo criado, degradando sua própria identidade e dignidade. Por mais severas que sejam as palavras de Isaías, elas são sempre impregnadas de um anseio pela restauração do povo. O profeta vislumbra, ainda que em meio ao caos, a possibilidade de redenção. Sião será redimida com justiça, e os que nela se arrependem, com retidão. Isaías, capítulo 1,
versículo 27. A restauração é possível, mas requer arrependimento genuíno e uma mudança radical de direção. Neste capítulo da narrativa, Isaías se apresenta não apenas como um acusador, mas como um intercessor, alguém que ama profundamente o povo ao qual é enviado, e que sofre ao ver sua nação tão obstinada e cega. Sua denúncia não é motivada por superioridade, mas por compaixão e zelo pela glória de Deus e pelo bem do povo. A rebeldia de Judá e a denúncia de Isaías nos revelam a seriedade com que Deus encara a infidelidade, mas também a profundidade de sua misericórdia ao oferecer caminhos de retorno e restauração. O apelo do profeta ecoa através dos séculos como um chamado permanente à santidade, à justiça e à reconciliação com o Deus que não se cansa de buscar o coração do seu povo. Capítulo 4 A santidade de Deus. A base da mensagem profética e o chamado à purificação no cerne da missão de Isaías estava um elemento inegociável: a santidade de Deus. Não era apenas um tema entre outros, mas o fundamento de toda a sua pregação, o eixo em torno do qual girava sua visão de mundo, sua compreensão da crise de Judá e sua esperança na restauração futura. O que Isaías viu no templo não foi apenas uma manifestação impressionante, mas uma revelação transformadora de quem Deus é, absolutamente santo. A santidade, na concepção bíblica, não se limita à pureza moral, mas abrange a totalidade da separação de Deus em relação à criação. Deus é distinto, elevado, absolutamente outro. Isaías captou essa realidade com força incomparável. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. O trono elevado indicava não apenas majestade, mas soberania absoluta sobre todas as coisas, e a veste que enchia o templo significava que não havia espaço para nada além da glória divina. Ao redor do trono, os serafins proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. O tríplice santo enfatiza a incomparável pureza e majestade de Deus, reforçando que ele é perfeitamente distinto de tudo o que é profano ou corrompido. Essa visão moldaria para sempre a compreensão que Isaías teria do seu chamado. Não era apenas falar em nome de Deus, mas ser um representante da santidade divina no meio de uma nação contaminada. Ao contemplar essa santidade, Isaías não teve outra reação senão reconhecer sua própria indignidade. Ai de mim! Estou perdido. Pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Esta confissão não foi uma figura de linguagem, mas um reconhecimento sincero de que, diante da perfeição divina, não há espaço para autossuficiência ou justiça própria. Esse reconhecimento é, na verdade, um dos pontos mais poderosos do ministério de Isaías. Antes de proclamar qualquer palavra de juízo ou esperança ao povo, ele mesmo precisou passar pela profunda experiência de quebrantamento e purificação. O serafim, ao tocar seus lábios com a brasa viva retirada do altar, declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida, e o teu pecado foi perdoado. Isaías, capítulo 6, versículo 7. Esse gesto revela uma das verdades centrais do livro de Isaías. A santidade de Deus é ao mesmo tempo aterradora e purificadora. Ela não tolera o pecado, mas oferece purificação àqueles que, como Isaías, reconhecem sua condição e se rendem à graça divina. A santidade, portanto, não é apenas uma barreira que separa, mas também um meio pelo qual Deus transforma e capacita. A visão da santidade de Deus moldou radicalmente a maneira como Isaías via a crise de Judá. Para ele, a corrupção social, a idolatria e a opressão eram, antes de tudo, uma afronta à santidade divina. O problema de Judá não era meramente político ou econômico, mas profundamente espiritual. O povo havia perdido a visão do Deus Santo, consequentemente, havia se acomodado a uma religiosidade superficial e a uma ética degradada. Por isso, Isaías não poupava palavras ao confrontar o povo com sua condição. Ele declara: As vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Isaías, capítulo 1, versículos 15 a 17. O chamado à purificação não era apenas um convite à pureza ritual,
mas a transformação ética e espiritual. A santidade de Deus exigia uma resposta prática: justiça, misericórdia e fidelidade à aliança. A verdadeira adoração não poderia ser separada da prática da justiça. Não bastava oferecer sacrifícios, era necessário viver uma vida que refletisse o caráter do Deus Santo. Isaías denunciava uma religião que se contentava com aparências, mas que, em sua essência, era vazia e hipócrita. Ele transmitia a palavra do Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Isaías, capítulo 29, versículo 13. A distância entre o culto externo e a realidade interna era o grande abismo que separava Judá de seu Deus. Mas Isaías não parava na denúncia. Como alguém que havia experimentado pessoalmente a purificação, ele sabia que a santidade de Deus, embora assustadora, era também a fonte de esperança. Por isso, ao lado das palavras duras de julgamento, ele sempre apresentava o convite à restauração: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, versículo 18. A santidade, para Isaías, não era uma ameaça, mas um convite à transformação. Deus se revelava como santo para que o povo fosse levado ao arrependimento, à purificação e à restauração. Era necessário que a nação reconhecesse sua corrupção, se humilhasse e voltasse ao Senhor, para que pudesse experimentar novamente a bênção da aliança. Esse chamado à purificação era tanto individual quanto coletivo. Isaías entendia que a restauração de Judá não dependeria apenas de mudanças estruturais ou políticas, mas, sobretudo, de uma renovação espiritual profunda que começasse no coração de cada pessoa. Por isso, sua pregação visava não apenas os reis e líderes, mas todo o povo, desde o sacerdote no templo até o camponês nos campos. Ao mesmo tempo, Isaías apontava para uma esperança que transcende sua própria época. Ele vislumbrava o dia em que Deus mesmo realizaria a purificação e a restauração de forma plena e definitiva, através do servo do Senhor, que carregaria sobre si os pecados do povo. Esse servo, apresentado posteriormente em suas profecias, seria a expressão máxima da santidade que salva, não condenando, mas oferecendo reconciliação. Isaías sabia que o povo precisava, antes de tudo, recuperar a visão do Deus Santo. Sem essa visão, continuariam presos à religiosidade vazia e à injustiça social. Mas ao contemplar novamente a santidade de Deus, seriam levados ao arrependimento e, consequentemente, à renovação. Esse é o grande paradoxo que permeia a mensagem de Isaías. O Deus Santo que julga é o mesmo que purifica. Aquele que denuncia o pecado é o mesmo que convida ao arrependimento e oferece graça. A santidade não é uma barreira, mas a estrada que conduz à vida. Assim, a missão de Isaías consistia em confrontar seu povo com essa realidade, que a santidade de Deus é o padrão absoluto ao qual todos devem se conformar, mas também a fonte inesgotável de purificação para os que se arrependem. Sua mensagem continua a ecoar até hoje, lembrando-nos de que a verdadeira vida espiritual não começa com esforço humano, mas com um encontro transformador com a santidade do Deus vivo. Entre as múltiplas mensagens que Isaías proclamou ao longo de seu ministério, nenhuma é tão profunda e transformadora quanto as profecias messiânicas que ele anunciou com clareza e inspiração divinas. Isaías não apenas denunciou os pecados do seu povo ou advertiu sobre o juízo iminente, mas também vislumbrou um futuro repleto de esperança e redenção, centrado na figura de um Messias prometido, aquele que seria conhecido como Emanuel, Deus conosco, e como o servo sofredor, que traria salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. A primeira dessas grandes profecias surgiu num momento de intensa crise política, durante o reinado de Acais, rei de Judá. Cercado pela ameaça da coalizão entre Israel e a Síria, Acais vacilava entre confiar nas promessas de Deus ou buscar segurança em alianças políticas com a Assíria. Foi nesse contexto que Isaías se dirigiu ao rei com uma palavra do Senhor, oferecendo-lhe um sinal sobrenatural que confirmaria a fidelidade divina. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Este anúncio ultrapassava em muito a situação imediata. Embora fosse um sinal para Acais de que Deus não abandonaria o seu povo, também apontava para um evento muito maior: o nascimento de um Salvador que não apenas livraria Judá de seus inimigos temporais,
mas que traria a presença definitiva de Deus ao meio dos homens. Emanuel, Deus conosco, não seria apenas um título simbólico, mas a realidade de que o Criador escolheria habitar entre sua criação. A visão messiânica de Isaías se expande e se aprofunda no capítulo 9 de seu livro, onde ele proclama com linguagem carregada de majestade: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Cada um desses títulos revela um aspecto essencial da missão e da natureza do Messias. Como maravilhoso conselheiro, ele traria sabedoria sobrenatural para guiar o seu povo; como Deus forte, manifestaria o poder divino; como Pai eterno, asseguraria cuidado constante; e como Príncipe da Paz, reconciliaria a humanidade com Deus, instaurando uma paz que não se limita à ausência de guerra, mas que significa plenitude, harmonia e justiça. Isaías não via o Messias apenas como um rei político ou um líder nacional, mas como aquele que inauguraria um reino de justiça eterna. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Isaías, capítulo 9, versículo 7. Este reino seria a consumação do propósito divino, em que a ordem criada seria restaurada e a justiça, plenamente estabelecida. Mais adiante, Isaías apresenta outra imagem poderosa do Messias, agora como ramo do Senhor, aquele que surgiria do toco de Jessé, pai de Davi, após a linhagem real parecer ter sido cortada pela infidelidade dos reis de Judá e pelos julgamentos divinos. Ele profetiza: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Essa imagem do renovo transmite a ideia de renovação e esperança. Ainda que a casa de Davi parecesse ter sido reduzida a um toco seco, Deus faria brotar dela um novo líder, cheio do Espírito Santo, que traria juízo justo, defenderia os pobres e restauraria a criação à sua harmonia original. Isaías prossegue: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito; o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías, capítulo 11, versículo 6. Este cenário é mais do que uma metáfora. É uma visão escatológica do reino messiânico, onde não apenas as relações humanas, mas também as da própria natureza, serão reconciliadas e pacificadas. O Messias traria não só redenção espiritual, mas também restauração cósmica. No entanto, a revelação mais impressionante e surpreendente que Isaías transmite sobre o Messias aparece nos chamados Cânticos do Servo, especialmente no capítulo 53. Aqui, Isaías descreve o Messias não como um rei triunfante aos olhos humanos, mas como um servo sofredor, rejeitado e desprezado; era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Essa figura contrasta radicalmente com as expectativas de um libertador político ou militar. O servo do Senhor não viria para conquistar pela força das armas, mas para sofrer voluntariamente em lugar do povo. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Aqui, Isaías apresenta a essência do Evangelho com uma clareza impressionante. Séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o Messias assumiria a culpa do seu povo, sofreria a penalidade do pecado; por meio desse sacrifício, ofereceria cura e reconciliação. Sua missão seria marcada não pela imposição, mas pela entrega; não pela glória mundana, mas pela humilhação redentora. O profeta prossegue: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. A imagem do servo silencioso diante do sofrimento ressalta sua obediência voluntária e o profundo amor que motivaria sua missão redentora. Mesmo a morte não seria o fim dessa história.
Isaías profetiza a vitória final do servo. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Assim, o Messias, embora esmagado pelo sofrimento, ressurgiria vitorioso, trazendo justificação e vida para muitos. Isaías conclui com a declaração divina de exaltação: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, capítulo 53, versículo 12. As profecias messiânicas de Isaías são, portanto, a expressão suprema da esperança divina. Deus não abandonaria sua criação ao caos e ao juízo, mas enviaria o seu próprio Filho para habitar entre os homens, assumir a culpa do pecado e restaurar todas as coisas. Por meio dessas visões, Isaías se torna não apenas um profeta do juízo, mas, sobretudo, um arauto da esperança. Sua mensagem transcende os limites históricos de Judá e alcança todas as nações, anunciando que o reinado do Messias traria justiça, paz e reconciliação para todo o mundo. A figura do Emanuel, Deus conosco, e do servo sofredor, que leva sobre si os pecados da humanidade, é o clímax da revelação profética de Isaías, antecipando a plenitude do plano redentor de Deus que se concretizaria séculos depois na pessoa de Jesus Cristo. A grandiosa visão profética de Isaías não se encerra com juízo ou destruição, mas culmina na promessa gloriosa da restauração total. Depois de anunciar o julgamento sobre Judá e as nações, Isaías é conduzido pelo Espírito a contemplar o fim último de todas as coisas, a nova criação, onde Deus soberanamente renova o céu e a terra, trazendo à existência um mundo livre da corrupção, do sofrimento e da morte. Essa visão aparece com força nos capítulos finais do livro, onde o Senhor proclama: vejam, eu criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías, capítulo 65, versículo 17. A promessa é inequívoca. Deus não apenas restauraria Israel após o exílio, mas prepararia uma renovação cósmica, um mundo completamente transformado, onde a dor e o pecado não teriam mais lugar. Na nova criação de Isaías, Jerusalém, antes marcada pela destruição e pelo lamento, se tornaria um centro de alegria perpétua. Alegrem-se e regozijem-se para sempre no que vou criar, pois crio Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Isaías, capítulo 65, versículo 18. O cenário não é de mera reparação, mas de uma transformação tão profunda que até mesmo as memórias do sofrimento passado desapareceriam. Isaías descreve um mundo de paz plena, onde a própria ordem natural seria reconciliada. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Não se fará mal nem destruição em todo o meu santo monte. Isaías, capítulo 65, versículo 25. Esta é a visão de Shalom, a paz completa que abrange todas as dimensões da existência espiritual, social e ecológica. Por trás dessa esperança está a afirmação central de Isaías sobre a soberania de Deus. Ele conduz a história com absoluta autoridade, moldando o curso das nações e preparando o cenário para a restauração final. O próprio Deus declara: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito subsistirá, e farei tudo o que me agrada. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Nenhuma força humana, nenhum império, por mais poderoso que seja, pode frustrar os planos divinos. A história está sob o controle soberano de Deus, que guia todas as coisas para a consumação gloriosa de sua vontade. Essa certeza fundamenta o chamado à esperança que perpassa toda a mensagem de Isaías. Mesmo quando o profeta anunciava o juízo, nunca o fazia como quem oferece uma sentença sem apelação. O juízo divino sempre visava purificar, redimir e preparar um povo para herdar as promessas eternas. Por isso, Isaías constantemente convidava os seus ouvintes a confiarem não em alianças políticas frágeis ou em ídolos impotentes, mas no Senhor, que permanece fiel à sua aliança. A fidelidade de Deus é o alicerce da esperança. Ele não falha, não muda, e cumpre todas as suas promessas. Essa esperança, porém, não é passiva. Isaías conclama ao povo a ação, a preparar-se para o novo mundo que Deus está criando.
Ele descreve a comunidade dos redimidos como aqueles que vivem em justiça e retidão. Como o carvalho e o terebinto deixam tocos ao serem cortados, assim também será o toco da descendência santa. Isaías, capítulo 6, versículo 13. A imagem sugere que, mesmo após o aparente fim, a vida florescerá. O remanescente fiel será o alicerce da nova humanidade que Deus formará. Isaías também revela que essa renovação não se limita a Israel. A salvação de Deus é universal, abrangendo todas as nações. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se prostrará diante de mim, diz o Senhor. Isaías, capítulo 66, versículo 23. A adoração que antes era privilégio exclusivo de Israel se torna, na visão de Isaías, a vocação de toda a humanidade. O Deus Santo, que julgou e purificou, agora reúne povos de todas as línguas e culturas para si. Essa visão de universalidade e inclusão é revolucionária, especialmente no contexto do Antigo Oriente Próximo, onde os deuses eram sempre locais, restritos aos limites étnicos e territoriais. Mas Isaías apresenta um Deus que governa sobre todas as nações, que convoca todas as pessoas à adoração e que oferece a todas elas a mesma esperança, participar da nova criação. Diante dessa grandiosa promessa, Isaías lança, ainda que implicitamente, um desafio aos seus ouvintes e a todas as gerações. Como responderemos a esse chamado à esperança? Será que, como Judá, continuaremos a confiar em nossas próprias forças e a nos apegar a ídolos que não podem salvar? Ou nos renderemos à soberania de Deus, aceitando sua graça e vivendo à luz da nova criação que Ele está preparando? Isaías não deixa dúvidas quanto à resposta adequada. Aqueles que se humilham diante de Deus, que tremem diante da sua palavra e que buscam a justiça são os que participarão da bênção prometida. O Senhor declara: este é o tipo de pessoa que estimo, o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Essa é a postura que Deus requer: humildade, reverência e obediência. Portanto, a mensagem final de Isaías é, ao mesmo tempo, um consolo e uma convocação. Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele está conduzindo a história para um fim glorioso, onde a paz reinará, onde não haverá mais dor nem morte, e onde a humanidade habitará eternamente em sua presença. Mas essa esperança não é apenas para o futuro distante. É um convite para o presente, para que vivamos hoje como cidadãos da nova criação. Isaías nos chama a alinhar nossas vidas com os valores do reino de Deus: justiça, misericórdia, retidão, compaixão. Por isso, neste momento, cabe uma reflexão sincera. Você está vivendo à luz da nova criação que Deus está preparando? Sua vida hoje reflete a esperança, a justiça e a santidade que caracterizarão esse novo mundo? Este é o desafio espiritual que Isaías nos apresenta: viver desde já como participantes da Nova Jerusalém, sendo testemunhas vivas da fidelidade de Deus e portadores de sua luz em meio às trevas. Assim como Isaías respondeu ao chamado de Deus com coragem e entrega: eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías, capítulo 6, versículo 8, somos também desafiados a dizer o mesmo, a nos colocar à disposição de Deus para sermos instrumentos da sua justiça e mensageiros da sua esperança. Que a promessa da nova criação, a certeza da soberania divina e a beleza da salvação anunciada por Isaías inspirem você a viver com fé inabalável, perseverança diante das provações e esperança que jamais se apaga. Levante-se, resplandeça, pois a glória do Senhor nasce sobre você. Isaías, capítulo 60, versículo 1. O tempo é agora. O reino está vindo. E o Deus que conduz a história convida você a fazer parte desse plano eterno.